Olá, tudo bem? Eu me chamo Renata Holanda, eu trabalho como psicóloga na área clínica e na área organizacional. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito relevante nos dias atuais, que é a tão falada e conhecida inteligência emocional e que todos nós, de certa forma, queremos atingir essa inteligência emocional para melhorar nas nossas relações e no nosso bem-estar também, né? Tanto físico como emocional, certo? Como mental. Então, vamos primeiro com uma pergunta. Para você, o que é inteligência? A inteligência ela pode ser medida pelo QI, que é o coeficiente intelectual que as pessoas têm, e também pode ser medida pelo QE, que é o coeficiente emocional. A gente faz uma análise comportamental. Muitas vezes isso é feito em recrutamento e seleção, né, nas empresas. E aí é um nível assim que você vai estar medindo o comportamento do outro, a empatia, as relações, o autoconhecimento, o autocontrole, enfim. Isso tudo torna o coeficiente emocional da pessoa, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês uma referência que é o Daniel Goleman, um livro altamente perfeito, totalmente eficaz para quem quer ter essa leitura sobre inteligência emocional. Digamos que ele é o pai da inteligência emocional e ele fala que o QE, né, o QE e o QI, eles andam sempre juntos, né, eu até coloquei, eles andam sempre juntos para o mesmo objetivo, mas um não depende do outro, tá? Porque, digamos assim, tô aqui, eu tenho uma empresa. Nessa empresa, eu preciso contratar um engenheiro. Contratei ele. Um cara excepcional, assim, para resolver cálculos, problemas de cálculos, né? O nível dele intelectual é altíssimo. Porém, o nível de QE dele é baixíssimo. É um cara que não consegue lidar com o outro, tem muitos conflitos com a equipe, não tem controle sobre suas emoções, não se coloca no lugar do outro, é sempre ele, né? Então, hoje em dia, é muito melhor um RH, uma empresa contratar uma pessoa que tem o QE mais elevado do que o QI elevado, com certeza, porque hoje grandes empresas e grandes relações se pede muito a questão de um bom equilíbrio emocional, né? Eu não posso estar com uma equipe onde tudo se desestabiliza por questão emocional de um gestor, digamos assim, né? Então, o cara pode ser muito bom em cálculos, tirou sempre notas muito boas, né? Digamos, voltando aqui até o passado, para a gente medir a inteligência do outro, era por notas. Quem tirasse 10 era o mais inteligente, era uma pessoa que poderia ter muito sucesso na vida, que ia ser rico, que isso e aquilo. Na escola, geralmente era muito falado sobre isso. Se a gente tirasse uma nota baixa, o pai da gente já pegava a orelhinha e puxava: vai morrer de fome, né? Agora o fulaninho só tira nota boa, tá vendo? Esse menino vai ter um sucesso. Era assim, ainda é nos dias de hoje, né? A inteligência ela é medida muito também por essas questões. Porém, na atualidade, nos dias que vivemos hoje, se pede muito o que é o coeficiente emocional que você tem. Se você não tiver empatia, se você não se colocar no lugar do outro, se você não controlar suas emoções, se você não se conhecer, se você não for motivador, se você não tiver, né, aquele fôlego pro dia, infelizmente, às vezes a gente tá fora de muitas oportunidades, né? Mas isso pode ser trabalhado. A nossa inteligência emocional, ela pode ser trabalhada muito bem. Basta a gente querer em primeiro lugar, né? E depois eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, tá? Sobre isso. Eu até fiz aqui também, já que eu posso aperfeiçoar o meu QE, e como fazer isso? Primeiro você tem que entender o que é o termo inteligência.
O termo inteligência, ela vem de conhecimento e aprendizado, certo? Que é o que a gente falou há pouco tempo do QI também, tá muito ligado. Inteligência vem de conhecimento e também vem de aprendizado. Mas também vem da capacidade de você, e eu também, de compreender e resolver problemas, conflitos, né? Adaptar-se a novas situações. Isso também é inteligência. Pode procurar lá no dicionário que vai aparecer isso. É o termo usado para inteligência, tá? Depois, uma tarefa simples que nós temos que fazer para a gente se aperfeiçoar na inteligência emocional. Sabe, quando você vai para o processo seletivo e você é perguntado sempre quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos? Eu geralmente pergunto quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos a serem melhorados. Porque eu acredito que a gente, mesmo com esses pontos fracos, a gente pode melhorar esses pontos, não é verdade? A gente pode aperfeiçoar desde que a gente tenha humildade e a capacidade de abrir nossos olhos e mudarmos, tá certo? Então eu sugiro que você pegue uma folha em branco, uma caneta, trace uma linha reta no meio dessa folha e coloque os pontos fortes e os pontos a serem melhorados, tá? Pode listar tudo. Liste, coloque todos os seus pontos que você enxerga. Se possível, pergunte para as pessoas ao seu redor, aquelas que mais te conhecem, e coloque quais são os meus pontos fortes e os meus pontos a serem melhorados. Isso é uma ótima atividade para o nosso autoconhecimento e nosso reconhecimento também, tá? E aí, pessoas mais bem-sucedidas tendem a reconhecer mais os seus defeitos, podem acreditar. Por quê? Porque elas atingiram já um nível de autoconhecimento tão bom que elas preferem falar mais dos pontos a serem melhorados, né? E cada vez mais melhorar do que aquelas pessoas medianas. E essas pessoas bem-sucedidas já foram talvez pessoas medianas. O que são pessoas medianas? Que preferem viver sempre na média. Ali, não, tá bom isso aqui, tô na média, tá bom, sabe? Então tem muitas dessas pessoas medianas. E aí essas pessoas medianas, geralmente, elas preferem colocar os seus pontos fortes em ênfase, né? Se sobressaindo os pontos mais negativos, digamos assim, os pontos a serem melhorados. Por quê? Pessoas menos bem-sucedidas, medianas, botei aqui, tendem a exaltar mais os seus pontos fortes para compensar os seus erros. Dificilmente conseguiria assumir os pontos mais fracos e sempre se justificam. Não é verdade? Você conhece pessoas medianas? Geralmente essas pessoas estão sempre querendo justificar os seus erros, né? Nunca conseguem assumir de fato, mudar, melhorar. Então, essas são pessoas medianas. E aí você decide se você quer ser uma pessoa mediana ou se você quer ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, ela abre os olhos, reflete, tenta sempre ver o lado negativo e assumir, ir atrás e mudar. Já as medianas preferem, não, eu sou assim, eu prefiro ser assim, eu errei, mas aí isso. Não tem essas pessoas? Então, você quer ou não mudar? Basta você querer, tá certo? Então, reconheça os seus pontos fracos e tente sempre aperfeiçoá-los. Isso aí é a base do autoconhecimento, tá certo? E outro ponto a ser trabalhado para aperfeiçoar o que são as emoções, que a gente vai já falar sobre emoções, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, a gente se encontra já. Um beijo!